Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, pregando, né? Eu já vim 2 vezes aqui, hoje é a terceira. Mas eu sentia falta porque a gente não tinha muito assim, né? Assim, a gente vivia um pouco longe um do outro. O Mailton também. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu cheguei atrasado, porque eu cometi 2 erros. Eu não te pedi, não perguntei se tinha tema e nem perguntei o horário dos cultos aqui. Porque da outra vez que eu vim aqui, na quarta-feira, foi 8 horas, né? Aí eu falei, deve ser 8 horas o culto lá, né? E acabei não perguntando nada, né? Então, irmã Olinda, que prazer, irmão Valteir, que maravilha, amém, glória a Deus. Saber que você está aqui para mim é um prazer, viu, irmã? Há pastores que são famosos, né? Então eles chegam geralmente na hora da pregação. Mas o pregador famoso já estava aqui antes de mim, que é Jesus, é o Senhor. Então eu não sou pregador famoso. Eles são melhores para pregar e eu estou aqui na direção de Deus e do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Amém? Então, amados, a minha esposa não pôde vir, a minha esposa ficou lá na sede com a minha menina, porque a minha menina quase não pode sair, né? Deixa ela lá, mas minha neta está comigo aí, a Luísa, minha primeira neta, está comigo, me acompanhando. Pastor mais idoso assim, tem que ter alguém acompanhando, né? Amém, irmão? A gente vai ler um texto bem conhecido e nós vamos falar alguma coisa que Deus tem falado comigo durante a minha vida de cristão. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. E também o versículo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dizer que eu tive uma alegria muito grande no dia do aniversário da nossa igreja, que os pastores se uniram, pastor Mailton, pastor Alessandro, pastor Elias, e todos estavam ali comigo, me ajudando naquela obra, né? E foi uma bênção muito grande. Bom, então, se os irmãos quiserem ficar de pé, amém. Se não quiser também, pode ficar à vontade. Amém? Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E aqui, esse versículo 12 torna a reforçar o primeiro, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor o prometeu aos que o amem. Amém? Pai amado, obrigado por estar aqui com os irmãos. Obrigado por estar aqui, ó Pai, nesta igreja que é tua. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que já estava aqui quando eu cheguei. Obrigado, Pai, pelo teu poder neste lugar. Ó Deus, neste momento, Pai, eu me coloco como servo teu para ministrar a tua palavra. Fica conosco nessa noite, Pai. Toma a direção de tudo, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Poder se sentar, irmãos. Amados, o título desse sermão é Alegrai-vos, alegrando-se nas provações.
né? Muitas coisas, tem muitas coisas que nos traz alegria, né? Nós, ser humano, nós somos movidos a nos alegrar com as coisas boas, né? Não é errado, Deus nos fez assim, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós nos alegramos quando nós ganhamos um presente, né? A gente fica feliz quando a gente ganha um aumento de salário. A gente fica feliz, a irmã estava contando o testemunho dela aí, que coisa linda. A gente fica feliz quando a alma se converte na igreja, né, pastor Alessandro? A alegria do pastor é ver almas convertendo, porque nós estamos sempre fazendo um trabalho missionário aqui na terra. Muitas vezes, irmãos, as mulheres, as que são mais novas, né, se alegram muito quando compram uma casa, o marido também. Se alegram muito quando casam. Se alegram muito quando tem um bebê, que é a coisa mais, né? É um presente de Deus no lar. Então, a alegria sempre, ela é bem-vinda. Mas tem gente que não gosta de Tiago, não. Porque Tiago muda tudo aqui. Tiago está dizendo que a gente tem que se alegrar. Ter por motivo de grande alegria, não é pouca não. Passar por várias provações. Sabe por quê, amados? Porque a provação não é castigo de Deus para os crentes. A provação não é tortura de Deus para os crentes. A provação, muitas vezes, é Deus trabalhando em nós. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Amém, amados? Tem gente que diz assim, você pergunta assim, como é que está a tua vida? Está uma luta total. Estou passando por um deserto. Não vou aguentar passar por esse deserto, né? Mas deserto, irmão, no meu entender, deserto para nós crentes é um seminário de Deus. É aonde nós aprendemos de Deus. Escola dominical tem o seminário, né, que ensina a teologia, mas tem o seminário espiritual, que é o deserto que nós passamos. Porque tem coisa que nós só lembramos que existe Deus quando nós estamos passando por elas. Deus é maravilhoso. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Eu já passei por muitas lutas, mas eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui falar do meu Jesus. Amém? Mas eu tenho que testemunhar nessa mensagem que eu quero falar para os irmãos hoje, né? Então, a gente só quer alegria. Você pode notar, irmão, que quando se tem uma festa, perdoe, pastor Alessandro, se eu falar alguma coisa que, tá? Mas eu creio que o Espírito Santo está me direcionando. Quando se tem uma festa, aquela festa bonita, né? Eu vim aqui um dia, os irmãos fizeram ali acho que era um arroz carreteiro, né? Mas eu nem comi, porque não podia comer. Aí eu fui embora antes. Então, quando se tem uma festa, um aniversário, quando se tem uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, uma festa, faz aquele buffet, aquela coisa mais linda, eu não vejo ninguém triste olhando para a comida. Eu vejo as pessoas alegres. Mas Tiago desfaz tudo isso. Ele está falando, não é isso que pode nos alegrar. Amém? Então, eu quero deixar aqui alguns pontos aqui para os irmãos, alguns motivos porque devemos nos alegrar nas provações. Eu quero ver com o irmão aí o versículo 3. Vamos lá.
Tiago 1,3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, Deus, de acordo com esse versículo, Ele quer que a gente tenha uma fé firme. Porque muitas vezes, irmãos, os milagres não estão acontecendo no meio da igreja de Deus, porque a nossa fé não está firmada. Então Ele permite que sejamos provados para confirmar a nossa fé. É o que Ele diz aí, porque depois lá no final Ele fala, a fé depois de confirmada, ela produz perseverança. Amém? Os dias mais difíceis hoje de você, os dias mais difíceis de você ser cristão, é os dias de hoje. Porque tem tanta coisa que nos atrai, tem tantas coisas que nos enfraquece, tem tantas coisas que nos desanima. Irmão, se você fizer uma vigília na igreja hoje, vai pouquinha gente. Se você fizer um culto de oração, vai pouquinha gente. Por quê? Porque está faltando firmeza na fé. Amém? De vez em quando a gente tem que voltar ao passado e lembrar como era antes. E eu estava conversando com alguns pastores ontem na reunião aliás, não é na reunião, no retiro dos pastores. E eu notei um certo saudosismo nos pastores. Que alguns pastores, eles falam assim, pastor, não tem mais vigília, ninguém vai mais para a vigília, ninguém vai mais para a oração. E eu disse para ele assim, pastor, faça a sua vigília particular, faça a sua oração particular, porque o Deus que está na vigília, está com você no teu quarto, está com você na tua casa, está com você no teu trabalho. O Deus que nos ama está conosco. Mas pastor, a luta está muito grande, eu não aguento mais, irmão. Aguenta, porque Deus não fez o céu aqui. O céu é lá em cima, é lá na glória. Aqui a gente pode se alegrar com as coisas carnais, com aquilo que satisfaz a nossa carne. Mas também, irmão, nós podemos ser espiritual e buscar mais, e orar mais, e jejuar mais. E aí nós vamos entender que o céu não está aqui, mas o Deus do céu está aqui. O Deus poderoso está aqui. E qualquer hora Ele fala com você. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, eu não pedi tema, foi até bom não pedir tema, porque Deus mandou falar isso. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, se você está sendo provado, não tenha isso como sofrimento, não tenha isso como se fosse a vida inteira você sofrendo, tenha isso como Deus te provando, porque Ele te ama, porque Ele quer confirmar a sua fé, para que Ele quer que você seja um crente perseverante. Um crente que lá na esquina Ele dá glória a Deus, que lá no trabalho Ele dá glória a Deus, que lá na escola Ele dá glória a Deus, que na igreja Ele dá glória a Deus, porque Ele é firme na fé, é perseverante nas doutrinas de Deus. Eu louvo a Deus pelo sofrimento, pelas lutas. Eu aprendi, no meio do sofrimento, a agradecer a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 103, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando você achar que está sofrendo demais, não tem motivo nenhum para louvar, você fala assim, Senhor, me dá uma visão do meu passado. Me mostra o meu passado. Na época que eu não tinha uma casa para morar, que eu não tinha um emprego, o Senhor me deu tudo isso. Eu não tinha um carro, o Senhor me deu.
Eu não tinha uma família, o Senhor me deu. Eu não tinha saúde, o Senhor me deu. Tudo isso, irmãos, nós conquistamos. Não foi com flores, não. Foi com espinho mesmo, foi com luta mesmo, foi com dificuldades. Porque a nossa fé foi firmada através das nossas provações. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo motivo que nós temos para alegrar-nos nas provações, está no versículo 4. O meu irmão tinha colocado aqui, pode voltar para nós aí, meu amado? Pode voltar não, ir para frente. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Glória a Deus. Hoje eu falei na escola sobre os frutos e os dons do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, que é regenerado, Deus vai aplicando vai nos santificando, nos dando santidade, e nós vamos deixando aquelas coisas que não agradam a Deus, e vamos adquirindo os frutos do Espírito. Fé, alegria, paciência, domínio próprio, que a gente não tem, e principalmente a tal da paciência, que hoje tem feito muita gente quebrar a cabeça, porque não tem paciência. Quem tem paciência, espera no Senhor. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Isso quer dizer, quem tem paciência, vai orar até Deus responder, e Ele responde. Amém? Então Deus vai responder a você. Então, as nossas provações, amado, de acordo com esse versículo, ela nos faz amadurecer. Deus está querendo fazer a gente amadurecer. Sabe? Aquele crente que não ora mais, aquele crente que não tem, diz assim, ele pensa assim, ó, eu não vou nem ajoelhar no chão para orar não, porque eu já sei que não tem resposta. Aquele crente que tudo perturba ele. Eu não aguento mais o meu vizinho, a perturbação do meu vizinho. Eu não aguento mais o meu colega de trabalho, não aguento o meu chefe. Se eu pudesse, tem uns que dizem até assim, né? Aí é a falta do Espírito Santo, né? Tem gente que fala isso, amados irmãos. Então, as nossas provações é para fazer a gente amadurecer. É fazer o crente ser um crente calmo. É fazer o crente ser um crente educado. Fazer o crente, não, eu me converti, mas o meu braço direito não é crente não, então corta ele. Porque Deus quer levar você os pedaços, não, Deus quer levar você todo. Seremos transformados, né? Já pensou a vinda de Jesus ter que pegar os pedaços de João Batista, um lugar no outro? Claro, se tiver um acidente, perder um braço, lá Deus vai trazer tudo de volta, né? Eu penso assim, né? Então, amados, tem crente menino. Talvez aqui não tem, mas na minha igreja tem muitos crentes meninos, né? Se você chegar e não pegar na mão dele, ele, pastor, não pegou na minha mão, não vou vir no culto de quarta-feira, não. E não vem mesmo, irmão. Não vem mesmo. Sabe por quê? Porque ainda não foi trabalhado através da provação, para ele saber que isso não é nada. Isso não é nada. Meu marido hoje chegou e não me deu um beijo. Mas por que ele não te deu um beijo? Você foi lá e perguntou para ele? Meu marido, como é que foi o teu trabalho hoje? Foi bem, meu querido? Dá um abraço nele, fala, meu marido, tá bom, vai tomar seu banho, depois a gente conversa, eu vou fazer um cafezinho para você. Eu só estou puxando a brasa para os homens aqui agora, né?
Mas tem os homens também que são violentos, chegam em casa, nem olha para a mulher. Ah, eu vou sair porque quem manda sou eu, e não tem nada disso, irmão. São crentes meninos que precisam crescer, precisam amadurecer, e as provações de Deus é para isso. E nós vamos ficar, irmão, tem gente que é rápido. A transformação é rápida, talvez não precisa nem de luta, mas tem crente que tem que passar por luta. Tem que perder o emprego às vezes tem que perder a mulher, às vezes tem que perder o marido para poder aprender, mas tudo isso são lutas que Deus permite para a gente amadurecer. Nós precisamos amadurecer, amém, amados? Glória a Deus. Eu sou pastor hoje, sou pastor há 15 anos, né? Sou pastor há 25 anos, mas na igreja lá fui consagrado juntamente com a igreja tem 15 anos, mas eu fui consagrado em outra denominação, né? Irmãos, todo ministério, se o pastor não passar por provações, ele não vence. Me perdoa, pastor, que eu não estou te animando muito não, né? Mas eu sei que você é um vencedor. E eu também sou um vencedor. Mas como é que eu venci, irmão? Porque tinha luta para me lutar. Porque Deus me deu luta para lutar. Você está reclamando das lutas, mas se Deus te deu luta, é porque você é um batalhador. É porque você é um lutador. E se Ele te deu a luta, Ele te dá a vitória. E a luta é para te fortalecer, a luta é para te amadurecer, para fazer um crente melhor, um crente mais sensível, um crente mais ungido, um crente mais poderoso, um crente mais trabalhador na obra do Senhor. Porque o que Deus está chamando hoje, crente, para a sua seara. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós não damos muito valor às coisas secundárias. Nós valorizamos as coisas materiais. E às vezes a gente fica perguntando, Deus, por que o Senhor não me responde? Porque na realidade nós não temos um santo na igreja, nós não temos uma estátua na igreja, mas nós idolatramos coisas, nós idolatramos pessoas, nós colocamos aquelas pessoas no lugar de Deus, né? Então nós precisamos mudar essas atitudes. Deus está chamando o crente através das provações. Sabe por quê? Porque Deus não quer dar mais leite para menino. Deus quer dar tutano. Deus quer dar carne. Isso aqui é carne espiritual que eu estou falando. Para os adultos. Para aqueles que vencem. Para aqueles que lutam. Mas é vencedor para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou pregar muito. Eu já estou partindo para o final, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Esse final aqui, irmão, não está dentro desse texto aí. Eu só quero citar uma parte da Bíblia. Nós não vamos ler porque o texto é longo. Mas a Bíblia fala, esse terceiro motivo que nós somos provados, ele é o motivo que nos leva para mais perto de Deus. Nos leva a ter comunhão. Nos leva a conhecer quem é o nosso Deus. Não é como, igual o Jó falou, né? Eu te conhecia só de nome, só ouvia falar. Irmãos, amados, vocês estão aqui na igreja ouvindo a pregação, ouvindo, todo dia a gente fala de Jesus, a gente fala do Espírito Santo, a gente fala de Deus, mas procure uma comunhão com Ele, porque Deus, através das provações que você está passando, Ele quer que você chegue mais perto dEle. Qual é o pai que não quer o filho perto? Qual é o pai que não quer abraçar o filho?
Qual é o pai que não quer passar a mão na cabeça do filho? Qual é o pai que não quer ajudar o filho que está sofrendo, necessitado? Qual é o pai? Deus usa as lutas para nos aproximar dele. Eu quero encerrar dizendo, olha, Abraão já estava velho quando Deus prometeu para ele um filho, né? E quando Deus cumpriu a promessa do filho, ele ainda estava mais velho ainda. Já estava com 100 anos, Sara estava com 90 anos, não tinha nenhuma condição de ter filhos, ela não tinha condições, porque além de velha, coitada, ela ainda era estéril. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos que o Espírito Santo me manda falar aqui agora. O deserto é um processo de Deus. Mas quando você sai do deserto, Deus cumpre o propósito na sua vida. Não tem propósito sem processo. Não tem. Deus escolheu todos que Ele escolheu, passou por um processo. Até Jesus passou por um processo de sofrimento, para depois ser recebido na glória. Abraão, amados irmãos, Deus chamou ele, Deus falou, vai para a terra que eu te mostrarei, sai do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu e saiu sem rumo, sem saber para onde ia. Falou, eu te mostrarei a terra que você vai. E ele foi. Abraão já não tinha filho. Abraão sofria por não ter filho. Talvez você sofre pela tua bênção não ter chegado, mas ela vai chegar. E Abraão, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu um filho lá que não era o filho legítimo, era filho de uma, como é que é, esqueci o nome da mulher, concubina lá, né? A concubina lá. Teve um filho com ela. E aquele filho foi um sofrimento na vida dele. E houve contenda com a Sara, porque fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. Deus falou para esperar, porque ele tinha uma promessa para ele. E Sara foi lá e iludiu Abraão, fez quase igual Eva, né? Foi lá e iludiu Abraão. Vai se deitar com a minha serva e você terá um herdeiro. E Abraão falou, eu vou fazer. A gente está velho mesmo e Deus não cumpriu ainda. Quando aconteceu isso, o menino já estava grande já, e Deus chega de repente na casa de Abraão. No dia que ele foi ali anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, ele chegou na casa de Abraão e falou que Sara teria um filho. E Sara sorriu. Sara lá dentro sorriu. Quem sou eu? Olha a minha idade. Eu vou ter filho? O Senhor falou assim, vai ter um filho. Falou para Abraão, olha, Sara riu, mas dentro de um determinado tempo eu vou voltar e vocês estarão abraçando um filho. E a Bíblia diz que um tempo depois nasceu Isaac. Amém? Nasceu Isaac, o filho da alegria. Aquele dia foi festa, teve festa naquela casa, porque nasceu o filho da alegria, aquele filho que ele queria, que era o filho das suas próprias entranhas. E o menino foi crescendo, e ali teve tanta contenda com Sara, com Agar, com o filho de Agar e com o próprio Isaac, mas o menino cresceu bonito, robusto. Aí chega o Deus Todo-Poderoso e diz, Abraão era uma pessoa tão disponível para Deus, que tudo que Deus falasse com ele se colocava na frente de Deus e falava assim, eis-me aqui, Senhor. Isso que Deus está querendo de você, meu amado, minha amada. Deus está querendo com os irmãos lá da minha igreja, Deus está querendo com os crentes, a disposição para Deus. Porque quando você tem disposição, você se aproxima de Deus e Ele se aproxima de você. Não foi uma nem duas vezes que Deus chamou Abraão para abençoá-lo. E toda vez ele dizia assim,
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui o teu servo. Naquele dia ele falou assim: tem mais bênção chegando. Tem mais alegria na minha casa. Tem mais promessas se cumprindo. E Deus chega para ele e fala: Abraão, Abraão, dá-me teu filho em sacrifício, lá no monte, que eu vou te levar lá, e você vai sacrificar o seu filho. Mas, meu filho, Senhor, talvez ele deve ter pensado assim: eu vou levar o outro, que não era filho legítimo, né? Deus falou: eu quero Isaque, o filho do seu amor, o filho das suas entranhas. A alegria naquele momento, mas Abraão estava num processo de Deus. Deus está pedindo você nessa noite alguma coisa, porque você está no propósito, aliás, no processo de Deus, porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Você já entendeu isso? Você está adiando isso? Tá bom, Senhor. Então pega o menino e vai para o monte, leva o menino. Os irmãos conhecem a história, né? Durante o caminho, ele pegou aquele jumento ali, colocou lenha, chamou os servos para ir com ele até um certo lugar, colocou e falou: vamos lá. Eu creio que, talvez vocês já até ouviram falar isso, que alguém daquele servo deve ter falado para ele assim: ué, o senhor vai matar seu próprio filho? Talvez o próprio menino sabia que Abraão era um homem, que ele estava nos montes fazendo sacrifício a Deus, adoração a Deus, porque ele para adorar a Deus, ele não media esforço, Abraão. É tanto que quando ele separou de Ló lá, né? Ele disse, mandou Ló olhar para, olha para onde você quer ir, vai. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. E o que você escolher, você fica. Ló olhou e viu as campinas ali de Sodoma e Gomorra. Era um lugar bonito, de água, tudinho. E ele cresceu os olhos naquilo ali. Né? Abraão falou assim: eu vou para o monte. Eu vou para o monte. Eu vou aonde tem pedra. Eu vou aonde tem lugar que eu possa adorar o meu Deus. E ele foi, porque ele era um adorador. E naquele momento eu creio que o próprio menino falou assim: pai, cadê a ovelha para o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício? E eles andando. Eu estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Só que Abraão estava dentro do processo. E o processo ali era dor. O processo ali era sofrimento. O processo ali era o silêncio de Deus naquele momento. Às vezes Deus está em silêncio com a gente porque nós estamos no processo dele. E ele subiu, amados irmãos, ao monte. Ele falou assim, não reclamou, não falou nada. Chegou lá, preparou o altar. Pegou o menino, colocou lá em cima, amarrou o menino. Pegou o cutelo, né? E quando ele pegou o cutelo, Deus falou assim, lá do alto. Irmãos, ele subiu no maior sofrimento, mas no fim do sofrimento ele encontrou Deus. Ele chegou mais perto de Deus. Tem gente que chega perto de Deus numa UTI, sofrendo. Tem gente que chega perto de Deus quando perde tudo, igual Jó. E Abraão ali, naquele momento, eu creio que ele deve ter feito uma oração e dito assim, não com palavras, mas uma oração, como a gente chama assim, só em espírito.
deve ter dito assim: Deus, o Senhor me deu, igual o Jó falou, né? O Senhor pediu de volta, então o Senhor pode, não tem problema, eu vou sacrificar o meu filho para ti. E o mais difícil é que ele mesmo tinha que sacrificar, ele como pai, né? E quando a Bíblia diz que quando ele ergueu o cutelo para o céu, lá atrás, quando ele perguntou, o menino perguntou, ele falou assim: Deus proverá para si o cordeiro, né? Aí quando ele levantou o cutelo para matar o seu filho, aí veio uma voz do céu. Naquele momento Deus se encontrava com ele, porque agora ele estava perto de Deus. E Deus trouxe o socorro para ele. E Deus disse para ele: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se Abraão tivesse pegado aquele cutelo e olhado para a terra, ele não teria sacrificado seus filhos. Abraão olhou para o alto. Na hora da nossa luta, nós temos que olhar para o alto. Nós não temos que olhar a circunstância, nós não temos que focalizar no problema, nós não temos que focalizar na luta, mas no alto. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amado, quando você estiver passando por luta, eu aprendi uma coisa agora. Foi tanta luta que eu passei, irmão. Tanta luta, mas tanta luta, desde a pandemia, né, que eu perdi a minha mãe, perdi meu irmão, que era pastor, perdi a minha mãe desde a pandemia, luta uma atrás da outra, doença e mais doença, que eu pensava assim: acho que eu não vou pregar mais, acho que eu não vou. Tem mais de 10 anos que eu não prego numa igreja fora. Eu fiquei muito feliz porque o irmão me convidou. Então por isso eu estou aqui. Eu não sou um grande pregador, mas eu gosto de falar de Jesus e dos milagres que Deus faz. Eu gosto de falar. Irmãos, e eu passei por tanta luta, mas por tantas lutas, e eu aprendi uma coisa, e eu quero encerrar para os irmãos. Falei assim: olha, irmão, no momento que você está mais atribulado, no momento que você está mais, que a coisa está mais difícil, este é o momento que Deus quer te abraçar. Esse é o momento que Deus quer se aproximar de você. Esse é o momento que Deus está dizendo: meu filho, era isso que eu queria. Eu te deixei passar por luta porque eu queria que você olhasse para mim. Eu queria que você reconhecesse o meu poder. Eu queria que você me tesse como médico dos médicos. Eu queria que você me tesse mais importante do que um banco, mais importante do que um juiz, do que um advogado, do que um marido, do que uma mulher, do que um filho. Eu queria isso de você. O que aconteceu com Abraão? Abraão falou: pode ir embora, Abraão. Abraão, quando ele tirou os olhos do céu, que ele desceu, o cordeiro estava lá no meio do mato. E ele foi lá, pegou o cordeiro, sacrificou e voltou com seu filho de volta, porque o processo agora já estava garantido na vida dele, porque ele, aliás, o propósito, né? Porque o processo, ele venceu o processo. Então, vocês que estão aqui, irmãos, a gente muitas vezes oferece muitas coisas que Deus não está oferecendo. Nós temos que ver o que Deus está fazendo conosco. E Ele nos ama a todos, mas Ele não está oferecendo carro bom, não está oferecendo. Se nós formos fiéis, nós conseguiremos. Nós não estamos, Ele não está oferecendo material para nós, não. Ele está oferecendo o que era mais importante. Ele ofereceu lá na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo, seu Filho. E esse Jesus Cristo vai estar com você em todas as suas lutas. E toda vez que você orar, agora eu vou encerrar com o que eu comecei e não falei. Agora eu aprendi a fazer uma oração. A luta era tão grande que eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar não, irmãos. Eu só chorava. Aí
Eu fui ler um versículo na Bíblia que diz assim, 1 Coríntios, parece, né? 1º, 2º. Diz assim, que a gente não sabe orar como convém. Mas quando nós não sabemos orar por causa das nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Que você está chorando, que você está sofrendo, então você não consegue orar, apela ao Espírito Santo. Eu faço isso. Eu falo, advogado, amado Espírito Santo, com toda a intimidade, amado Espírito Santo, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu sou 100% dependente de Ti, amado Espírito Santo. Este problema eu não consigo resolver, mas o Senhor pode resolver por mim. Irmão, eu esqueço, entrego nas mãos do Senhor. E quase todos, dependendo da nossa fé, é resolvido para a glória do Senhor. Amém? Então, amados irmãos, esta pequena palavra que eu trouxe para os irmãos nessa noite, para dizer que Deus não nos oferece flores, não. Ele nos oferece um céu. E Paulo diz que nós temos que lutar. Pedro também diz que nós temos que lutar para alcançar o reino da glória. Amém? Então, vamos lutar. A luta é passageira, mas o céu é o nosso lugar de eternidade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti.